E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foram de prova? A prova de constitucional, né, de escrivão, foi uma provinha bem tranquila, sem nenhum mistério, não é isso? E aí, ó, a gente agora vai fazer um comentáriozinho bem rápido, tá? Só para vocês entenderem o gabarito que a RESP e o CESP já deu aí pra gente, tá certo? Vejam só, vamos lá. Começar, então, com a primeira questão. A questão de número 96 da prova tipo 1, tá, gente? Eu tô seguindo a prova tipo 1. A respeito dos direitos e garantias, julgue os itens seguintes de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988. Bora lá. Questão 96. Conforme a Constituição Federal, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Gente, a questão está errada, né? Essa assertiva de número 96, ela está incorreta, porque vejam, ele está dizendo aqui que a Constituição, ela prevê como uma das hipóteses de perda dos direitos políticos o cancelamento da naturalização por decisão administrativa. E não, né, gente? Vocês devem estar lembrados que o artigo 15, que é o artigo da Constituição que traz as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos, no inciso 1º, ó, ele diz, realmente, o cancelamento da naturalização é uma das hipóteses de perda dos direitos políticos. Só qual é o erro da questão? Para que haja a perda dos direitos políticos em virtude de cancelamento da naturalização, tem que ser, ó, por sentença transitada em julgado, tá? Precisa de sentença, tem que ser decisão judicial e que esteja transitada em julgado, tá? Então, ó, se a questão disse que poderia haver esta perda dos direitos políticos em decorrência da naturalização, cancelamento, desculpa, da naturalização por decisão administrativa, não, né? Administrativa não, precisava de decisão judicial, tá certo? Decisão judicial, sentença, lembrando que ela tem que estar transitada, ok? Então, ó, questãozinha tranquila, só nos exigiu o conhecimento do artigo 15, inciso 1 da Constituição. Tranquilos? Joia, tenho certeza que vocês acertaram essa questão. Mas se não acertou, não tem problema. Continue estudando, na próxima acerta, né? Não, vamos lá, 97. Considere que a Polícia Federal, ó, uma questãozinha que envolveu a Polícia Federal, o que era bem previsível, né? Já que é uma prova para concurso da Polícia Federal. Considere que a Polícia Federal tenha recebido denúncia anônima a respeito da suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal com fundamento na referida denúncia anônima. Veja só, gente, essa questão aqui, tá? Ela também está incorreta. Ela está falsa. Porque, veja, vamos lá. O que a questão trouxe pra gente? A Polícia Federal recebeu uma denúncia, ó, anônima, tá? Então, houve uma denúncia e a pessoa que denunciou aquela infração delituosa não se identificou. Aí disse a questão, a respeito da suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, minha gente, não pode investigar, porque diz aqui a questão que a Constituição veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal baseada nessa denúncia anônima. Veja só, não, tá? A Constituição, realmente, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 4º, ela realmente, quando ela fala da manifestação do pensamento, ela proíbe, tá? Realmente ela proíbe o anonimato, que é a pessoa manifestar seu pensamento, mas não se identificar. Tranquilos? Mas o que é que acontece? O STF, tá, já vem há muito tempo entendendo que a denúncia anônima, ela é apta a instaurar uma investigação, a chegar uma pessoa denuncia anonimamente, no caso da questão, a Polícia Federal, e a Polícia Federal, com base nessa denúncia anônima, ela vai abrir uma investigação, ok? Então, ó, não há que se falar que isso fere a Constituição porque está ferindo a vedação do anonimato, tá? Porque, na verdade, aqui, ó, existe uma questão que, na verdade, o próprio STF, ele vem admitindo isso, tá? E não há essa proibição expressa, como a questão disse, na Constituição, de que não possa haver a persecução penal com base na denúncia anônima, tranquilos? Então, a nossa questãozinha 97, falsa, tranquila, tá? Não confundam a questão do anonimato com a possibilidade, que realmente o anonimato é vedado pela Constituição, com
com a possibilidade de haver instauração do inquérito, tá? Da investigação por meio de uma denúncia anônima. Tranquilos, a denúncia anônima vocês precisam guardar. Ela é sim apta a instaurar, a levar à instauração de uma persecução penal. Tranquilos? Então, a 97, falsa. Vamos para a nossa próxima questão da prova tipo 1. A questão 98. À luz do disposto na Constituição Federal, julgue o item abaixo a respeito dos crimes de responsabilidade do Presidente da República. Vejam só, essa questão aqui ela vai exigir que você lembre do crime de responsabilidade do Presidente da República. E qual foi a parte daí desse crime de responsabilidade do Presidente que a questão pediu? Bora lá. A assertiva 98 disse, olha, nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, a questão está dizendo que o presidente, em caso de cometimento de crime de responsabilidade, ele ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo lá no Senado. Porque vocês precisam lembrar, né? Quem julga o presidente da República em crime de responsabilidade realmente é o Senado Federal. E a Constituição, ela fala de quando vai acontecer, em que momento vai acontecer essa suspensão da atividade do presidente, aqui no artigo 86, parágrafo 1º, tá? Diz a Constituição, o presidente ficará suspenso de suas funções. No inciso 2, especificamente, ele fala nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, após a instauração do processo no Senado, esse presidente ele vai ficar suspenso das suas funções até o prazo que a Constituição traz, que é de 180 dias, tá? Então, voltando para a questão, realmente, veja, nos crimes de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Minha gente, essa questão tá correta, tá? Ela tá verdadeira. O gabarito dessa questão é verdadeiro. Agora, cuidado, porque o CESP agora, quando divulgou o gabarito preliminar, tá lá no gabarito preliminar que essa assertiva estaria errada, tá? Os concurseiros todos reclamando aí nos fóruns de concurso, porque realmente, tá? Deve ter havido algum erro de digitação do CESP na hora de colocar esse gabarito, tranquilos? Mas essa questão de número 98 tá correta sim. Então, quem tá com essa questão errada, recorra, tá? Porque tá de acordo ipsilíteres com o trecho da Constituição, com o texto constitucional lá do seu artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2º, tranquilos? Sem nenhum mistério, tá? Então, bora lá. Aí é só um quadrinho para vocês lembrarem que no caso do crime de responsabilidade, aqui, o presidente vai ficar suspenso após a instauração do processo pelo Senado Federal, ok? Então, questão tranquila também. Próxima questão da prova tipo 1. Julgue os próximos itens relativos à defesa do Estado e das instituições democráticas, tá? Vejam, a questão aqui, ela vai falar da questão das instituições democráticas e da defesa do Estado, que era um pontozinho que estava no programa de vocês e que eu chamei a atenção, que deveria, pelo perfil da prova, do concurso para o qual vocês estão prestando, cair uma questão para vocês. Bora lá, o item 99, ele disse: a apuração de infrações penais cometidas contra os interesses da empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Ele está dizendo, apurar infrações penais cometidas contra interesse de empresa pública federal é competência da Polícia Federal. E realmente, tá, minha gente? Essa assertiva 99 tá verdadeira, tranquila, Lembrar só lá do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, que traz uma das atribuições da Polícia Federal. Veja, quando a Constituição diz que é a atribuição da Polícia Federal apurar infrações, apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e, empresas públicas federais, tá? Então, realmente, as infrações, tá? Que forem cometidas contra interesse de empresa pública federal é de competência da Polícia Federal apurar essas infrações penais. Então, a questão 99 também tranquilíssima, exigiu conhecimento literal do texto constitucional aqui, no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, tá joia? Então, nossa questão também tá verdadeira. Questão 100, bora lá.
Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e o tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nesta situação, a lei estará em consonância com a Constituição Federal, a qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no texto constitucional. Gente, vejam só, cuidado com essa questão aqui, tá? Essa questão, na verdade, ela vem exigir de você o conhecimento do artigo 144 da Constituição, que eu chamei bastante atenção quando a gente fez aulão de revisão, né? O que foi que a gente viu? Eu disse, gente, cuidado, porque esse artigo 144, ele traz os órgãos que compõem a segurança pública. E esse rol que está na Constituição, ele é um rol taxativo, o STF já falou disso diversas vezes. Não há que se falar em nenhum outro órgão aqui, ó, da segurança pública, que não esses que estão aqui no artigo 144, qual seja Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, tá? Então, vejam, quando a questão, ela traz uma situação, porque a questão aqui trouxe uma situação, uma hipótese, ó, de uma lei ordinária que teria criado um órgão especializado em perícia e que tinha inserido, essa lei ordinária teria inserido esse órgão no rol dos responsáveis pela segurança pública. Aí continua a questão, nessa situação, a lei está em consonância com a Constituição Federal, a qual admite expressamente a criação de órgãos públicos encarregados da segurança pública? Não, minha gente, vejam, hora nenhuma aqui no artigo 144, a Constituição diz que vão poder ser inseridos outros órgãos aqui responsáveis pela segurança pública. E a questão está dizendo que a Constituição, ó, ela prevê, admite, ó, expressamente a criação de outros órgãos aqui. Não, a Constituição não admite, a Constituição nada fala. Ela, na verdade, traz o rol, traz os cinco órgãos que vão compor aí a segurança pública e existe até um entendimento do STF dizendo que esse rol é taxativo, tranquilos? Então, ó, essa questão está errada, porque a Constituição não fala expressamente de que possa haver a criação de outros órgãos, tranquilos? Então, questãozinha 100, falsa, incorreta. E a nossa questão, nossa última questãozinha aqui, também tranquila, de constitucional, na prova de escrivão da Polícia Federal, disse o seguinte, no que se referem à ordem social, julgue o item seguinte. A questão aqui vai falar da ordem social. E a questão 101 disse, olha, a Constituição Federal reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam, tá? Vejam só, essa questão, ela está incorreta. Tá? Porque ela aqui está dizendo que a Constituição, ó, a Constituição reconheceu aos índios a propriedade e a posse das terras que tradicionalmente ocupam? Não, tá? Vejam só, o que a Constituição trouxe para os índios foi a possibilidade deles terem a posse permanente, ó, posse permanente, lá no artigo 231, parágrafo 2º, a Constituição diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas vão se destinar à posse permanente desses índios, tá? A posse. Aí, a própria Constituição, também lá no artigo 20, ó, inciso 11, diz que essas terras que tradicionalmente são ocupadas pelos índios, elas são de propriedade da União, ó, são bens da União. Então, ó, percebam, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas pertencem, elas são de propriedade da União. Os índios possuem o direito de ter a posse permanente. Então, ó, quando a questão 101 fala que a Constituição reconhece aos índios a propriedade e a posse das terras que tradicionalmente eles ocupam, tá errada, porque a Constituição, ó, não reconheceu aos índios a propriedade dessas terras que eles tradicionalmente ocupam, tá? O que a Constituição trouxe para eles, reconheceu aos índios, foi a posse permanente dessas terras que eles tradicionalmente ocupam, tranquilos? E aí, gente, a gente conclui aqui, tá? O nosso breve comentário da provinha aí de escrivão, né, de direito constitucional da PF, tá? Como a gente viu, uma provinha tranquila, questões bem tranquilas, questão que não levantou nenhuma suspeita com relação à anulação, tudo mais. Lembrando aí do gabaritozinho dessa 98, que a prova está dizendo que no gabarito preliminar veio que tá falso, mas que tá verdadeiro. Tranquilos? Até mais, até o nosso próximo encontro.